Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente. Capta, o portal do conhecimento. Bem-vindo ao site da Captar. Você pode conhecer e comprar nossos cursos a partir da navegação na Home, indo até a área de cursos em destaque ou navegando pelo menu, que são essas 3 barrinhas perto do nosso logo. Com o foco em conhecer todos os cursos do nosso cardápio, você pode clicar em cursos e escolher uma das categorias. Você irá clicar no menu, depois em cursos e em todos os cursos. Na página que irá aparecer para você tem todos os cursos disponíveis na nossa plataforma. Agora é escolher o que você quer cursar, clicar no botão Matricule-se, pagar e esperar a liberação do curso na sua área do aluno. Parabéns pela escolha e seja bem-vindo. Bom curso! Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O professor Ricardo Rocha comentando os impactos da pandemia do novo coronavírus na economia brasileira. O advogado Marcos Tavares Leite explicando que empresas inadimplentes não serão excluídas do Simples Nacional em 2020. O advogado Salvatore Milanese explicando o que é turnaround, um termo muito utilizado em administração de empresas. E nesta semana o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe o secretário estadual de turismo, Vinícius Lammertz. Fique conosco. As micro e pequenas empresas optantes do Simples, inadimplentes de 2020, não serão excluídas desse regime. Essa informação foi prestada pela Receita Federal, que decidiu suspender os procedimentos de notificação e exclusão do Simples Nacional em relação a essas micro e pequenas empresas no ano de 2020. Isso dá em relação da situação da pandemia, que gerou realmente uma situação muito difícil a todas as empresas, mas mais difícil ainda às microempresas e empresas de pequeno porte, que não têm como guardar recursos para manter os seus negócios. É importante lembrar que em 2019 foram 730 mil micro e pequenas empresas optantes do Simples que foram notificadas para regularizar a sua situação. Dessas, 224 mil empresas conseguiram regularizar ou parcelar seus débitos, mas 506 mil micro e pequenas empresas optantes do Simples foram efetivamente excluídas. Para 2020, serão concedidas oportunidades, segundo a Receita Federal, para se regularizarem no curso deste ano e, inclusive, no curso de 2021. Mas a inadimplência desse ano não vai gerar essa exclusão automática ou mesmo após uma notificação. Nós tivemos, como disse, 70% de queda no faturamento das microempresas e empresas de pequeno porte no mês de abril. Melhorou um pouquinho, mas ainda, em comparação com meses anteriores ou com o exercício passado, esse número ainda continua muito baixo. A perda foi extremamente elevada. Essa medida é importante, portanto, para poder permitir que as microempresas continuem trabalhando, tentem gerar emprego e renda, tentem recuperar os seus negócios, permaneçam na formalidade. E se tudo correr bem, e assim esperamos, a partir do ano que vem ou no final deste ano, haverá essa regularização, voltaremos à normalidade. E a micro e pequena empresa continuará operando, sendo a maior geradora de emprego e de renda no país. Caros amigos, aqui é o Salvatore Milanese. Hoje falaremos rapidamente sobre turnaround. O que é essa palavra? Como vocês sabem, as empresas nascem, crescem e se eventualmente não conseguem evoluir, inovando, gerando caixa, se preservando, reinvestindo, achando novos nichos de mercados, correm o risco di succumbir. Succumbir significa che non gerano sufficientemente valore e caixa para poder sobreviver. Isso pode significar que podem ir para falência ou eventualmente ser comprado para um concorrente.
O turnaround implica, antes de tudo, ter pessoas que tenham feito muito turnaround, saibam como planejar e como implementá-lo. Segundo, um forte planejamento, um diagnóstico para entender quais são as dores da empresa. Essas dores podem ser em nível de receita, por exemplo, incapacidade de ter um produto competitivo, incapacidade de ter um produto inovador, incapacidade de ter um produto atrativo. Pode ser na forma como a empresa se apresenta no mercado também, pode ser na estrutura de custo, ou pode ser simplesmente na incapacidade de gerir o supply chain, ou seja, a cadeia de suprimento, e consequentemente gerando ineficiência que impactam no caixa. É importante pensar de antemão o turnaround, não no momento em que os problemas, as dores se manifestam. Então, um bom planejamento que permite detectar os possíveis problemas futuros dentro do contexto de produção de caixa, de geração de performance, é fundamental para evitar de chegar ao chamado ponto de não retorno. Espero que tenha ajudado. Se vocês querem esclarecer mais dúvidas ou informações, nos contatem no pantalica@pantalica.com.br. Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSelling chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSelling e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. Nesse momento, final do mês de julho, queria fazer algumas rápidas reflexões sobre a pandemia e os seus impactos na economia, né? Os governos começam a flexibilizar o retorno para vários setores, mas ainda temos muita assimetria, não temos muita convicção. Taxa de câmbio tendendo a se estabilizar e podendo, inclusive, entrar numa trajetória descendente até o final do ano, em função de algumas coisas que podem ocorrer. Não sabemos ainda os desdobramentos dessa guerra comercial China e Estados Unidos, que eu reitero como algo importante que nós devemos acompanhar. O estrago no PIB também não está muito claro, né? Os economistas já começam a ter uma divergência se o produto vai cair 6% ou 7%, como se imaginava no início da pandemia, ou se esse número pode ser bem menor. De qualquer maneira, a má notícia é que o PIB vai decrescer, a boa notícia é que talvez essa queda não seja tão grande. Taxa de juro baixa, então eu convido você a fazer uma reflexão, olhar seu fluxo de caixa, inadimplência, linhas de crédito e fazer o seu plano de retomada para 2021. Desejo a todos um segundo semestre aí de bastante sucesso. Em breve nós retornaremos com mais informações. Um abraço e fiquem bem. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Vinícius Lumertz, secretário de Turismo do Estado de São Paulo. O tema será o turismo em São Paulo, no Brasil e pelo mundo. Mas antes de começarmos, é importante dizer que nós estamos a mais de 2 metros de distância, preservando todos os preceitos contra a Covid. Use máscara, use álcool, se preserve. É um prazer tê-lo conosco, secretário. Prazer é meu, Curi. Depois de um bom tempo que nós não nos vemos. É verdade, dos velhos tempos de defesa na micro e pequena empresa, que tem histórias. Mas hoje nós vamos tratar um pouquinho da pequena empresa dentro do contexto do Covid. O Covid deve ter mudado muito o cenário do turismo. O senhor, como secretário, o que pode nos falar a respeito? Em São Paulo, no início, ali por abril, maio, nós sentimos um impacto de 95% de parada, né? Isso foi melhorando ali para maio, junho, 80%, nós estamos aí a 40% e esperamos até o final do ano os voos no Brasil chegarem de volta a 65%, talvez por aí. Nesse período, no entanto, Curi, as pessoas vão se deslocar
por um turismo de proximidade, um turismo que está mais terrestre, né? Isso não é só aqui, né? Porque o impacto foi global. Tendência mundial. É tendência mundial porque as barreiras, o problema do turismo sempre foi barreiras, né? Ou é barreira de passaporte, de visto, ou de distâncias, tem muitas barreiras, né? E o turismo sempre venceu essas barreiras. Agora, chegou agora que é de caráter biológico, né? Mesmo o 11 de setembro tinha colocado um tipo de barreira que era de segurança, né? Agora, com o MERS, com o SARS, nós estamos vendo que mais ou menos a cada 4 anos apareceram desafios diferentes de uma outra matiz, que não é ideológica, que não é política, que é biológica. Essa matriz, ela já apareceu na gripe espanhola, lá atrás, mas o século passado acabou não sendo um século marcado pelo biológico, mas sim pelo ideológico, né? O nacionalismo contra o fascismo, contra as democracias, aliás, o fascismo e o nacionalismo europeu contra as democracias e a Guerra Fria, enfim, termina com Berlim, a queda do muro e a queda do Império Soviético. Aí esse novo, né, ele parecia mais tecnológico, né, mais pragmático, mais de ruptura, e aí voltou essa agenda que parece que vem forte, né? Então, a nossa condição de adaptação não parece ser de caráter apenas momentâneo, né? Nós estamos diante de alguma coisa que aparenta, né, ser alguma coisa mais, que dure mais tempo nas nossas vidas. O que na prática está sendo colocado é que corremos o risco de uma segunda onda, enquanto não tivermos as vacinas, a cura definitiva, nós estaremos oscilando, e não é São Paulo, não é Brasil, é o mundo inteiro. Essa é uma síntese aproximada da verdade? Nós já vimos num quadro de superpopulação, né? O único político que aborda isso é um que já não tem mais mandato, que é o Sarkozy, né? Que é uma situação complexa da superpopulação, do aumento da demanda de consumo por padrões de consumo muito sérios no mundo inteiro, mas que foi, graças à globalização, gerou um imenso progresso para a humanidade. Mas quais são os limites para isso, né? Quais são os limites? Em 70, o Grupo de Roma, o famoso Grupo de Roma, escreveu um livro chamado Os Limites do Crescimento, 70. Né? Então, assim, nós talvez devêssemos estar pensando numa reorganização da forma de funcionar, e tem um economista que foi assessor do Mitterrand, e na época que eu morava na França, ele era assessor do Mitterrand, que é de uma geração mais antiga, que é o Jacques Attali, né? E ele fala uma coisa parecida com Bill Gates, que é um cara de outro lado, né? E ele fala nossa preocupação de que trabalhamos um negócio chamado PIB da vida. Por exemplo, a Merkel estava focada no PIB da vida, que ela tinha UTI sobrando. A Coreia estava focada na MERS e na SARS, ou seja, a lógica do PIB se deslocaria de 40% a 50% de educação, de saúde, de gestão de pobreza, de favelas, de urbanismo, né, dessas coisas todas, para 80%, não para 40% ou 50%. Por quê? Porque você não tem condições mais de ser fútil na lógica econômica. Porque nós não vamos conseguir manejar isso. Isso envolve a questão de alimentação, de água e de instabilidade política. E com a possibilidade de nós termos mais surtos, essa possibilidade, você trabalhar com ela de forma, um pensamento de contingência. Não que a gente vai perder para ela, mas ela existe. Não, então nós temos que vencer. Nós não podemos ser derrotados pela pandemia. E acreditando na ciência, acreditando que os cientistas acharão um caminho, ou a cura, ou a vacina, ou alguma coisa que os cientistas... Aqui em São Paulo, o governador tem liderado, o Butantan tem liderado um esforço não só de ter a vacina, mas ter autonomia sobre o uso dela. Diferente de participar e ficar esperando se vão nos dar a vacina. Não, nós vamos fazer, nós vamos produzir. O governador conseguiu uma doação importante das empresas para fazer essa ampliação da fábrica do Butantan. Então, assim, esse é um lado. Agora, a vacinação deve ser recorrente todo ano, como a da gripe, né? Sem dúvida. O vírus pode ter mutação, então para isso tem o setor de pesquisa. Então, por isso que eu digo, é o PIB da vida, é preciso investir nisso. A saúde já não é mais só saúde no sentido clássico, mas ela é segurança de produção. Sem dúvida. Ela já era produtividade, agora é segurança para podermos operar, produzir. Né? E isto está
intimamente ligado a turismo. Quando se fala em turismo, já muito bem colocado, nós estamos falando de deslocamento. Agora, a integração das mega-organizações, que são as companhias aéreas, as companhias de navegação, os grandes hotéis, a micro e a pequena empresa. Qual é a sua visão desse cenário? Nós temos dois grandes potenciais que nos colocam como vantagem comparativa global número 1. Agribusiness e turismo, os dois. E os dois pela mesma razão, tamanho. Nós somos mais de metade da América Latina e a metade atlântica, florestal, né? E a riqueza cultural nossa, que é cultural, que é considerada a 8ª do mundo para turismo. Mas o natural, o primeiro do mundo. Sem dúvida. Quando nós deixamos de ser importadores de comida, passamos a ser exportadores, é porque nós transformamos uma vantagem comparativa numa vantagem competitiva. Foi a internacionalização das cadeias de produção, o conhecimento da Embrapa e a liberdade de empreender no campo naquele momento. O turismo precisa. E a demanda mundial de segurança alimentar. E o Brasil, felizmente, se encaixou nesse nicho. E o Brasil alimenta 1,5 bilhão de pessoas. Sem dúvida. O Brasil ficou relevante. Agora, no turismo de parques naturais, de meio ambiente, de cultura, de alegria, de música, nós temos também um potencial que aí é diferente, afeta mais as cidades, o urbanismo. E o Brasil pode ser uma megapotência turística, primeiro interna, regional e internacional. Problema, nesse campo, nós somos ainda um dos piores ambientes de empreendedorismo do mundo, de maior insegurança jurídica. Ao que se deve isso na sua avaliação? Olha, nós viemos de longe nesse negócio da micro e pequena empresa, nós nos conhecemos há muitos anos, lá atrás, no começo dessa luta, de igualdade de oportunidades, equidade. Então, assim, primeiro paradoxo é que o Brasil não precisaria ser um país com pobres, né? O Brasil poderia ser um país com pessoas ricas, né? Mas é um país amarrado, um país concentrado. E as oportunidades são muito difíceis no Brasil, né? Você tem uma afluência social, mas nós podíamos ter 10 vezes mais afluência do que nós temos. Por quê? Porque você tem um regime burocrático, pouco produtivo, né? Você tem um custo, o custo do Brasil onera muito, né? Os custos chamados custos de transação, ou seja, tudo que é PIB, tudo que custa e não serve para nada é custo de transação. Então, se eu precisar fazer um empreendimento e se eu quisesse trazer, por exemplo, parque temático do Brasil, São Paulo é o maior cliente da Flórida. Então, agora nós criamos uma política de distritos turísticos, no final do governo Temer já tínhamos tirado os impostos de importação de equipamentos, porque há 20 anos não nasce um parque temático aqui. Então, nós estamos nessa direção. Parques naturais, também concessões aí pelo secretário Penido, pela Secretaria da Área. Por quê? Porque os americanos têm 1/3 da nossa área de cobertura verde, mas tem 320 milhões de visitantes em parques. E no Brasil nós temos 12 milhões. Isso com Cristo Redentor e com Foz, sendo que Foz colocou um hotel na década de 50, hoje não se coloca mais com a mesma facilidade um hotel perto da natureza, é o que nós deveríamos estar colocando. E que foi comprado, né, por a maior cadeia de luxo do mundo, ou uma das maiores cadeias de luxo do mundo, com Foz do Iguaçu na porta. E que é considerado um dos melhores hotéis da América Latina. Sem dúvida. Então, nessas potencialidades, nós deveríamos ser o primeiro do mundo. Sim. Aí você vai olhar lá, para empreender no Brasil, a insegurança jurídica é muito difícil. Nós estamos lutando bravamente aqui em São Paulo, nesse campo, para conseguir as licenças adequadas dentro do desenvolvimento sustentável, onde pode, onde não pode, mas não pode levar a vida inteira, né? E também serve para, não só a natureza, serve para patrimônio histórico, né? Para o desenvolvimento do centro da cidade de São Paulo, que agora o prefeito Bruno faz obras e quanto mais obras para remodelar, mais gente processando. Mas processando por quê? Né? Quer dizer, qual é a lógica, qual é o sentido moral que tem o desenvolvimento econômico? O desenvolvimento econômico é uma questão moral, porque dá oportunidade. Claro. Num país rico, né? Agora, o que é o contrário de moral? É imoral ou amoral? Então não importa, olha, eu não gosto aqui, põe esse assunto lá. Então, essa atitude no Brasil, essa falta de sentido coletivo do entendimento moral da oportunidade, você que passou uma vida inteira na trincheira da micro e pequena empresa,
Para você é muito caro esse conceito. Sem dúvida. É muito caro. Sem dúvida. Um jovem que abrir uma empresa, ele vai ser mais multado antes de faturar um centavo. Né? Sem dúvida. Por quê? Porque qual é a moral disso? Isso não é uma questão moral, mas é uma questão moral. Né? Então nós precisamos mudar esse ambiente. Já aconteceram coisas positivas, mas nós não aprendemos o suficiente com outros países. Nós demoramos muito tempo para aprender. O Brasil leva, na média, 50 anos para processar uma grande lição. Por exemplo, nós, no ano passado, 2 anos atrás, nós descobrimos um negócio chamado déficit público, porque a política fiscal dos últimos anos foi sempre de gastança. Sim. Agora, o custo disso, você sabe, rodar isso no sistema financeiro brasileiro, que é pequeno no curto prazo, encarece brutalmente a produtividade do nosso país. Então, o nosso país produz 1/5 do que produz os Estados Unidos per capita. E como é que você vai ter um sistema efetivo de geração de empregos? Em São Paulo, em 2019, nós geramos 50 mil empregos no turismo. Nós baixamos impostos, nós botamos 700 voos diários a mais. Tem maneiras de fazer, você tem que correr risco, né? Você baixa imposto, bota para frente, faz a propaganda, faz a mídia, e o turismo cresceu 5,3%. É muito, contra 0,9% do crescimento do país. Então, essas possibilidades existem, Cury. Agora, é preciso ter coragem e definição de prioridades, porque os empregos estão nos serviços. Você pode aumentar a produtividade do país na indústria, você pode. Sim. Mas você não vai conseguir gerar massa de empregos necessária para gerar um mercado para comprar o próprio produto da indústria. Claro. Então você tem que correr para o outro lado e ver qual é o potencial que nós temos. Eu acho que o turismo, que é hoje em São Paulo 9,3% do PIB, ele pode ser 12%, 13%. E o Brasil pode, eu falava com a presidente da WTTC outro dia, no conselho, na reunião do conselho online, e ela reitera, olha, o Brasil devia ser um dos 5 maiores do turismo. E São Paulo pode ser uma potência mundial também. Secretário, nós agradecemos muito a sua participação, Vinícius Nemertz, mas chegamos ao final do nosso tempo. Queremos agradecer e torcer para que o turismo volte à sua normalidade, porque o turismo na normalidade é o Brasil na normalidade, São Paulo, claro, puxando todo esse processo. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Bem-vindo ao site da Captar. Você pode conhecer e comprar nossos cursos a partir da navegação na Home, indo até a área de cursos em destaque ou navegando pelo menu, que são essas 3 barrinhas perto do nosso logo. Com o foco em conhecer todos os cursos do nosso cardápio, você pode clicar em cursos e escolher uma das categorias. Você irá clicar no menu, depois em cursos e em todos os cursos. Na página que irá aparecer para você tem todos os cursos disponíveis na nossa plataforma. Agora é escolher o que você quer cursar, clicar no botão Matricule-se, pagar e esperar a liberação do curso na sua área do aluno. Parabéns pela escolha e seja bem-vindo. Bom curso!